série, a série Isolados, onde nós vemos já há 2 domingos pensando e refletindo sobre os efeitos, né, desse isolamento social que ocasionaram, né? Todos tiveram que ficar em isolamento social, 90% da população, né, só saía de casa quem realmente precisava, quem realmente tinha que estar em trabalhos essenciais, mas boa parte teve que ficar em casa. Isso, claro, foi algo bom, porém houveram efeitos, né? Os efeitos desse isolamento tiveram efeitos positivos para a saúde, né? Diminuíram pessoas nos hospitais, deram oportunidade dos hospitais se prepararem para receber os infectados, mas houveram também efeitos negativos, tanto na saúde, quanto na economia, quanto na nossa política. Então, se a gente for pensar nisso, a nossa saúde foi afetada de uma forma tremenda, tanto os hospitais ficaram alguns lotados, sem conseguir receber todo mundo, nós, né, ficamos com medo do vírus, esse vírus pequeno que rapidamente pode levar a óbito. Tivemos também os problemas ocasionados por ter ficado em casa, por ter ficado isolado, esse medo, essa angústia. Também tivemos esses efeitos por conta dos efeitos na economia. A economia do país está sofrendo ainda com isso. Esse isolamento social levou a vários setores pararem. A cidade de Petrópolis, por exemplo, teve 100% da sua rede hoteleira parada. Então, vários setores da economia sofreram bastante. O índice de desemprego aumenta, pessoas desempregadas aumentam, pessoas precisando do auxílio emergencial aumenta, por conta de toda essa paralisação econômica. E também houveram os efeitos políticos, né? Prefeito brigando com o governador brigando com o presidente, toda essa questão, isso também gera angústia, isso também gera estresse, isso também gera problema, que levou para nossas casas. Só para a gente ter uma ideia, e é bom sempre a gente olhar para o passado, e como hoje a gente vai falar mais relacionado à parte econômica, a questão do isolamento do trabalho, só para a gente ter uma ideia, na última crise que teve, na grande crise que a gente pode chamar em 2008, houveram alguns estudos falando sobre como a crise econômica afetou a saúde das pessoas, né? Como as crises na economia afetaram as pessoas. Em 2008 houve uma crise econômica que gerou efeitos na saúde. Hoje a gente teve uma crise na saúde que gerou efeitos econômicos que vai gerar mais uma vez problemas na saúde. Então, só para a gente ter uma ideia, um estudo que compila, né, várias informações desse tempo, vai dizer assim: as mudanças de ciclo econômico têm sido associadas às modificações no nível de saúde das comunidades. As crises econômicas produzem impactos particularmente gravosos na saúde física e mental das populações. Na realidade, o declínio da atividade econômica associa-se habitualmente a uma sequência de fenômenos como o aumento do desemprego, da exclusão social e da pobreza, assim como a diminuição do investimento em serviços públicos de saúde e de proteção social por parte dos estados, que acabam por se constituir em fatores de riscos de adoecer. Então, só para a gente ter o tamanho da ideia que isso pode causar, essa pandemia do coronavírus, ela afetou, claro, a saúde, ela é algo perigoso, é algo que afeta a nossa vida diária. A gente sabe de pessoas que estiveram hospitalizadas, pessoas que estiveram se recuperando desse vírus e pessoas também que foram a óbito. Mas a crise, o isolamento social também nos levou para casa. Muitas pessoas perderam suas fontes de renda, pessoas tiveram seu salário diminuído. Então, para a gente ver a mudança da rotina que a gente teve nesse isolamento social, a gente pode pensar no desemprego que aumentou. Petrópolis, por exemplo, já perdeu 4.800 vagas de trabalho, vamos dizer assim, e houve pelo menos 5.000 demissões. Então, empregos que teriam, né, vagas que teriam, sumiram e pessoas ainda foram demitidas. Essa semana eu estava lendo uma grande empresa aqui de Petrópolis, a GE, ela demitiu mais 300 pessoas. Então, o desemprego levou ao aumento do desemprego à crise de saúde. Muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, menos horas de trabalho, e gerou também uma sensação em vários, a incerteza do emprego futuro. Tem muita gente com medo, não sabe se amanhã vai ter emprego, não sabe se amanhã vai poder estar trabalhando, fica nessa incerteza porque nós não sabemos o tamanho do impacto dessa crise, se a cidade vai voltar a fechar, se o estado vai voltar a fechar, se o país vai voltar a fechar. Então, tudo isso gera uma ansiedade dentro de casa, tudo isso gera problemas, tudo isso gera aflições. Então, a gente vem trabalhando cada domingo sobre como esses isolamentos de outras pessoas, da natureza, do trabalho, respeito, bons valores e do futuro feliz
como isso impacta a nossa vida e como a Bíblia responde a essa situação. Então hoje a gente vai estudar e pensar, não fomos criados para viver isolados do trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, ele faz parte de como Deus ordenou que o mundo funcionasse e a gente precisa também trabalhar. Então, quando a gente vai pensar nessa realidade, eu gostaria de que a gente fosse expandir um pouco a nossa visão e perceber que dentro do mundo existem várias formas de nós respondermos à calamidade, ao sofrimento, à angústia. Várias visões de mundo, várias religiões e visões de mundo, elas vão dar respostas diferentes de como a gente lidar com o sofrimento e como a gente lidar com essa crise, por exemplo, né, desse vírus, que ninguém pode dialogar com ele. Ele simplesmente veio, ele simplesmente mata pessoas, ele fez países se fecharem, né, cidades ficarem vazias por conta de um vírus. E como a gente entende isso? Se a gente for pensar, existem 4, eu vou colocar aqui, é claro que existem outras formas, mas eu vou colocar 4 formas de enxergar e como lidar com o sofrimento. Se a gente for pensar em religiões que seguem o karma, né, que pensam na questão de um karma, que existe tudo aquilo que você faz na sua vida de bom, você vai receber de volta em outra vida. Pessoas que pensam dessa maneira vão pensar, não, se nós estamos sofrendo hoje aqui, é porque na minha vida passada eu não fui bom o suficiente, eu fui uma pessoa ruim e eu mereço estar passando por isso agora. Então, pessoas que têm essa realidade, que têm essa mentalidade baseada no karma, baseada no que ela fez em sua vida, vai ecoar na próxima vida que ela vai ter, ela vai olhar para essa pandemia e vai dizer, não, então o que eu estou passando aqui é merecido. Eu mereço estar sofrendo isso porque eu fui alguém muito ruim na minha vida passada. Essa é uma forma que as pessoas podem enxergar o sofrimento que a gente está passando. Outra forma seria, por exemplo, como no budismo. Dentro do budismo, se a gente for pensar, que eu vou falar de modo bem geral, por conta do nosso tempo, mas o budismo ele vai tratar e vai olhar para o sofrimento humano, vai olhar para as tristezas, para as desolações, para esse mundo caótico e vai dizer que nós temos que ser resignados, nós temos que entender que, na verdade, nós fazemos parte de um grande ser, nós fazemos parte de uma grande vivência, todos nós, e que nós temos que aprender a abrir mão desse sentimento, abrir mão desse sofrimento, tentar ficar resignado, aceitar esse sofrimento, porque, na verdade, todo esse sofrimento, nós vamos voltar, nós vamos ser um com a natureza, vamos ser um com o cosmos, e nós não devemos ficar preocupados com esse sofrimento que a gente passa por hoje e agora. Muitas pessoas podem levar a vida dessa maneira, estão tentando sobreviver a isso. Outras pessoas vivem na cultura, né, na religião, nas religiões baseadas na honra e na vergonha. Né? Se a gente for pensar nos guerreiros da antiguidade, nos guerreiros vikings, por exemplo, eles iriam olhar para essa pandemia e iriam pensar que era uma grande oportunidade, durante o sofrimento, eles mostrarem sua coragem, sua força, mostrarem que eles não têm medo daquilo. E exatamente por eles terem uma visão de que seus dias estavam determinados pelos deuses, eles viviam de uma forma, não, se eu vou morrer de qualquer jeito, eu tenho que morrer pelo menos de uma forma corajosa, de uma forma gloriosa. Mas a gente vive num mundo onde poucas pessoas pensam dessas maneiras, 3 que eu falei para trás, e grande maioria da população vai pensar como o secular, no secularismo. Essa pessoa vai pensar numa característica e num mundo onde, se Deus existe, Deus ele não interage com o mundo. Ou mesmo ela vai pensar que não existe Deus nenhum, que tudo é matéria, que a gente vive apenas reações físicas, tudo está aqui nesse mundo, e ela não vai saber lidar com o sofrimento. Ela não vai ter esperança para um futuro, ela não vai ter esperança para nada, ela simplesmente vai estar aqui sofrendo. Estudiosos falam que essa cultura que a gente vive hoje no mundo, essa cultura de um mundo apenas material, onde não existe um futuro, onde não existe um amanhã, onde não existe o sobrenatural, é a pior forma de se viver quando se trata de lidar com consequências, com sofrimentos, e principalmente um sofrimento como esse que a gente está passando. Um sofrimento que fugiu do controle. A gente vivia numa sociedade onde a gente controlava tudo. A gente tinha uma agenda fechada, a gente controlava quando a gente ia sair, a gente podia pensar, não, daqui a 2 anos eu vou viajar, daqui a 2 anos eu vou comprar esse imóvel, eu vou comprar esse carro. A gente tinha tudo sob controle. Esse vírus veio e acabou com tudo, destruiu todo o controle que a gente vive, né?
Pessoas tinham pensado que poderiam ir na Olimpíada, participar das Olimpíadas. Não vai ter mais Olimpíadas esse ano e a gente não sabe nem se vai ter ano que vem. Então, as pessoas, quando elas não têm esse referencial, elas ficam perdidas. Mas a pergunta é, e como o cristão lida com tudo isso? E como nós, cristãos, lidamos então com o sofrimento, com a angústia, com esse vírus? Como é que a gente trata dessa situação? Só para a gente pensar um pouquinho e pensar na sociedade que nós estamos vivendo, como isso impactou, como a gente está lidando com essa parte de viver isolado do trabalho. A gente vive numa sociedade hoje que alguns autores, cientistas sociais vão chamar da sociedade do desempenho. E isso foi muito grave, principalmente no começo dessa pandemia. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos chamados a desempenhar muito mais, onde a gente é chamado a ter um alto desempenho, um alto rendimento, ser extremamente disciplinado, que nós conseguimos, que nós vamos fazer, e se a gente tiver disciplina, a gente consegue alcançar, que tudo depende da gente, a gente precisa performar sempre muito bem, a gente tem que estar sempre no máximo. E o que foi que aconteceu? Eu, por exemplo, eu sigo uma pessoa que trabalha com isso, de aumentar a produtividade, aumentar o desempenho das pessoas, e nitidamente, quando começou a pandemia, o discurso era, não, aproveite esse tempo, faça uma lista, vá ler livros, vá se especializar, vá aumentar a sua produção, essa é a hora, leia aquele livro que você nunca leu, faça aquele curso que você nunca fez, aumente o seu desempenho. Ao passar das semanas, por conta exatamente da gente estar vivendo por um tempo de estresse, um tempo de preocupação, um tempo onde as empresas estão fechando, um tempo em que a gente não sabe como vai ser o amanhã, onde todo mundo começou a ficar mal, as postagens começaram a mudar e começaram a falar, calma, pense no mundo, reflita um pouco, respire. A própria pessoa viu que essa vivência do desempenho, essa busca por viver sempre desempenhando no máximo, ela causa problema, ela causa ansiedade, ela causa frustrações. Tanto que os sociólogos vão dizer que é exatamente por nós vivermos nessa sociedade do desempenho, de essa busca exacerbada por performar sempre muito alto, é a sociedade do burnout. É a sociedade onde as pessoas elas se cobram tanto, elas buscam tanto ser melhores, elas buscam tanto fazer as coisas que o seu corpo não aguenta, que sua alma fica cansada, que a sua alma fica completamente esvaída. Então a gente vive uma sociedade também que é terrível para esse momento, que se junta a tudo isso, que é a sociedade do espetáculo. A gente vive numa sociedade onde todo mundo tem que postar que está feliz, todo mundo tem que postar que está sorridente, todo mundo tem que postar que está alegre, ninguém pode estar triste, ninguém pode aparecer para o mundo aparentando fraqueza, aparentando desespero, aparentando sofrimento. Então a gente vive esse antagonismo, a gente está sentindo uma coisa que a gente não pode demonstrar, a gente não pode dizer para o outro. E mais uma vez a pergunta que fica, como a gente lida com isso? Será que essa é a maneira correta de viver? Será que esse é o jeito bom de a gente aproveitar esse mundo? Será que foi para isso que a gente foi criado? A Bíblia ela vai lidar com tudo isso, Jesus vai falar sobre isso. Jesus, na passagem que a gente vai estar lendo hoje, é uma passagem muito emblemática para alguns, que é a passagem de Mateus 6, do 25 ao 30. Essa passagem está dentro de um contexto maior, mas especificamente ele vai falar sobre o problema que a gente está passando hoje, sobre a ansiedade por conta do nosso sustento, por conta do que a gente vai vestir, por conta do que a gente vai comer. Então diz assim a palavra de Deus em Mateus 6, do 25 ao 30. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Essa passagem é uma passagem extremamente importante para esse tempo que a gente está vivendo. É o próprio Jesus falando. Dentro do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que a gente está lendo hoje, esse Evangelho ele foi escrito para falar com os judeus,
foi escrito para falar com aquelas pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Tanto que nessa pequena passagem que a gente leu, ele faz referência a um rei da história do povo judeu. Então, Mateus estava querendo mostrar para esse povo que Jesus era o Senhor, Jesus era o Messias, era o Salvador esperado desde a antiguidade, que aquele povo esperava. Jesus aqui ele está falando dentro do sermão famoso, Sermão do Monte. Né? Ele vai estar falando numa realidade onde é uma passagem famosa, em que Jesus ele vai para o monte e começa a falar de uma maneira muito prática de como a gente deveria viver. Ele vai falar daqueles que são felizes. Aqueles que são felizes, que esperam no Senhor, aqueles que são felizes, que buscam a justiça, aqueles que são felizes, que são perseguidos. Ele vai falar todo um discurso muito famoso que vai de Mateus 5 e segue nos outros capítulos, e a gente está falando dessa estrutura, onde Jesus está dialogando, onde ele está falando principalmente com seus discípulos e com pessoas que acreditavam nele. E ele vai tratar, nesse capítulo que a gente está lendo, se você ler um pouquinho para trás, né, voltar um pouquinho na sua Bíblia e ler os versículos anteriores, ele está falando sobre dinheiro, sobre esse relacionamento que a gente vai ter com o nosso dinheiro, com o nosso sustento, com o nosso trabalho. Jesus ele vai falar, em primeiro lugar, com os ricos, na passagem anterior, nos versículos anteriores, e ele vai falar que os ricos colocam seu coração na certeza de sua riqueza, a sua esperança, né, em ter muitas coisas, e ele vai criticar essa atitude, vai mostrar e apontar que não é para viver dessa forma. O dinheiro não deve ser esse Deus de quem a gente confia nele, que ele vai nos dar alegria, que ele vai nos dar paz, que ele vai nos dar vida. Mas Jesus agora, nesse versículo, ele vai falar para as pessoas pobres, para as pessoas do seu tempo que estavam preocupadas com o dia de amanhã, para as pessoas que estavam preocupadas se elas iam ter o que comer. Então, se a gente for perceber, Jesus está lidando exatamente com o que a gente está vivendo, né? Podem ser pessoas muito ricas, mas também pessoas que vivem num sistema, num momento de pobreza. Então, essa passagem é uma passagem que vai falar muito ao nosso coração nesse momento que a gente está vivendo. Jesus ele vai estar olhando para pessoas como nós, que viviam num tempo em que se vivia muito da colheita, né? Dos negócios locais, e havia uma população que tinha medo da manhã. Não sabia se ia comer, não sabia se ia ter emprego para se sustentar. Mas também uma população rica, e ele vai falar com esses dois públicos, né? E o que a gente quer trazer hoje? Se a gente que vive isolado do trabalho, que a gente que está sofrendo a ansiedade, o medo de perder um emprego, ou está desempregado e o medo do sustento, ou aquela pessoa que está vendo suas horas diminuírem, que está vendo o ramo do seu trabalho se fechar, né? Por exemplo, pessoas que trabalham na aviação sabem que várias empresas vão falir, várias empresas vão ter que cortar gastos. Então isso vai levando para o nosso coração ansiedade, vai levando para o nosso coração medo. E como lidar com isso? Será que o cristão vai lidar das outras formas que eu falei? Será que o cristão vai entrar como secularista, né? Como uma pessoa que não acredita que Deus existe, vai entrar em pânico, em desespero? Jesus então ele vai falar para o nosso coração. Ele vai olhar para aqueles discípulos desesperados, para aqueles seguidores que estavam com medo do amanhã. E ele vai falar, em primeiro lugar, não seja ansioso. Não seja ansioso. E a palavra é não se preocupe. Eu gosto muito dessa palavra porque ele vai repetir várias vezes na Bíblia. Mas ele vai dizer assim para esse povo que estava desesperado, que estava com medo, que estava sem conseguir dormir. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Jesus aqui ele vai começar em primeiro lugar, né, toda a estrutura dessa passagem de Mateus é uma estrutura onde ele vai usar a lógica do menor para o maior. Então ele vai dizer assim, olha, você está se preocupando, e agora ele vai usar do maior para o menor. Ele vai dizer, olha, a vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante que a roupa. Se você tem esses dois, por que você está tão preocupado com os outros? Jesus ele vai começar a querer trabalhar e trazer para aquelas pessoas que estavam desesperadas que elas não deveriam estar ansiosas, se elas estão vivas, se elas estão aqui, mas principalmente porque ele cuida delas, porque ele ama elas. Jesus ele vai começar a trabalhar no coração daquelas pessoas e fazer elas refletirem sobre aquele momento. Um grande problema que acontece quando a gente está dentro desse turbilhão da falta do emprego, do medo do sustento que não vai chegar, a gente não pensa direito. A gente não consegue refletir.
a gente não consegue imaginar um futuro, a gente não consegue tornar racional o nosso pensamento. Então Jesus vai chegar para essas pessoas e vai começar a trabalhar com eles a lógica, a trazer eles a pensar, a fazer eles saírem daquele momento de desespero e olharem, calma aí, vamos ouvir o que ele está dizendo. E Jesus, em primeiro lugar, vai dizer, não seja ansioso. Eu gosto disso, mas é porque muitas vezes a gente vai pensar, certo, então a Bíblia está dizendo que a gente não pode chorar, está dizendo que a gente não pode se desesperar, está dizendo que a gente não pode ficar com medo do amanhã. Completamente o contrário. Essa mesma palavra ela é utilizada em outros textos para dizer isso aqui, em Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com graças e com ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A Bíblia ela vai deixar muito clara que a gente pode sim ter medo, pode sim sofrer com esse momento, pode sim estar um pouco desesperado por conta da situação, mas ele vai dizer que nós devemos buscar a Ele, que nós devemos colocar nosso coração diante dele. Eu gosto muito de um personagem bíblico, de uma pessoa que viveu na Bíblia, que Deus vai dizer que viveu há muito tempo, que é Jó. Muitos, quando conhecem a história de Jó, vão lembrar, não, Jó foi um homem muito paciente, ele sofreu muito e foi uma pessoa extremamente paciente, nunca reclamou com Deus. Eu acho que essas pessoas normalmente não leem o livro de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó e lê o relato dele, do seu sofrimento, a gente vai ver que Jó, desde que ele perde seus filhos, perde seu trabalho, fica doente com uma doença terrível, Jó começa ali a discutir com Deus em vários capítulos. É o tempo todo Jó dizendo, Deus, eu era uma pessoa boa, Deus, eu fazia tudo certo, Deus, eu era o melhor cidadão da minha cidade. Eu ajudava o pobre, eu ajudava a viúva, eu pagava as pessoas para irem no tribunal lutarem pelas causas justas. Eu era uma pessoa boa, Deus. Por que eu estou passando por isso? E Jó é o tempo todo, em toda a narrativa, de uma forma muito bela, ele vai conversando com Deus, expondo seu coração a Deus. E quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, como assim? Jó está o tempo todo reclamando, brigando, está o tempo todo se mostrando uma pessoa não tão paciente. Mas se você for parar para pensar, o livro todo é Jó falando com Deus. É Jó brigando com Deus. Em momento nenhum, Jó deixou de acreditar em Deus. Porque Jó estava o tempo todo orando, estava o tempo todo falando com Deus. E essa é a grande lição. Jó, ele sofreu, mas ele foi aquele único que poderia ajudá-lo, que era Deus. E é isso que Deus está falando nesse momento. Se você está ansioso por conta do seu trabalho, não se preocupe. Se você ainda está vivo, se você ainda está aqui, ainda há esperança. Ainda há algo bom. Não se preocupe. Ore ao Senhor, clame a Ele, peça ajuda a Deus e Ele vai lhe socorrer. Então, nessa passagem de Mateus, ele vai continuando e ele vai mostrar, trazendo a lógica, mostrando como Deus é bom. Ele vai mostrar que Deus é quem traz o sustento, que o sustento vem do Senhor. Ele vai apontar agora em Mateus, ele vai dizer, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, quanto ao que comer ou beber, não é o corpo mais importante que a roupa. Aí ele vai colocar, não observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu gosto muito dessa passagem quando a gente vai pensar na sutileza que Jesus está lidando. Como eu falei agora, quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, quando a gente está com problemas, nós temos a tendência de olhar para baixo. Quando uma pessoa está sofrendo muito, quando ela está com muito medo, quando ela está muito angustiada, normalmente a gente vai ter aquela imagem de uma pessoa curvada no chuveiro, chorando, por exemplo, ou curvada em sua cama na posição fetal, de medo, de angústia. Então, normalmente as pessoas que estão ansiosas, elas não dormem direito, elas não pensam direito, elas simplesmente reagem ao mundo. Jesus aqui está chegando para essas pessoas e está dizendo, olha, calma um pouquinho, olha para o céu, olha a natureza, levanta um pouco a cabeça. Eu acho isso tão maravilhoso, porque se a gente pensar na região que Jesus falava, era a região onde havia muitos pássaros. Tanto que na Bíblia, Jesus por várias vezes vai se utilizar, nessa sua vida lá na região da Palestina, falando dos exemplos dos pássaros.
os pássaros nas árvores, os pássaros que voavam, à beira do caminho. E agora, mais uma vez, ele vai dizer, olha, levanta a cabeça, você que está preocupado. Olha para o céu. Está vendo essas aves aí? Elas não fazem tanto esforço quanto você faz. Elas não fazem esse esforço de trabalhar. Elas não têm esse esforço de guardar alimento. Elas não têm todo esse esforço de preparar uma terra. E mesmo assim, elas têm alimento. E eu cuido delas. Se eu cuido dessas aves e dou alimento a elas, quanto mais eu não vou dar alimento a vocês, que trabalham, que colhem, que preparam o campo. Jesus está dizendo, olha, se eu me preocupo com uma ave, quanto mais eu não vou me preocupar com aquele quem eu considero um filho, com aquele quem anda e obedece a minha palavra. Jesus está mostrando aqui quanto ele nos ama. E ele vai agora mostrar exatamente do menor para o maior. Se ele cuida do menor, que é a ave, sustenta ela. E eu quero deixar bem claro que a Bíblia em momento nenhum vai falar da preguiça ou vai falar daquele que fica em casa esperando comida, esperando um milagre. Não, a ave ela voa todo dia e vai em busca do sustento que Deus dá. E a Bíblia vai dizer, deixar muito claro, a gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte, ir em busca do emprego, ir em busca do sustento, mas sem essa preocupação amargurada, sem essa preocupação que nos causa temor, que não nos deixa dormir, achando que não tem um Deus que nos ama, que vai nos sustentar. Deus está dizendo assim, olha, trabalha, vai lá, planta, vai lá, prepara a terra, que eu vou dar o sustento. Nesse momento, muitas pessoas estão em casa paradas, com medo do amanhã. O que aconteceu, e quando a gente vai pensar na pandemia, muitos, quando sofreram o primeiro impacto de ficar em casa, perder emprego, puderam pensar, pronto, agora acabou, o que eu vou fazer? Jesus está dizendo, olha, levanta a cabeça. Eu não cuido das aves, eu vou cuidar de você. Faça a sua parte. Comece um emprego, vai atrás de emprego, vai vender alguma coisa, vai atrás de sustento, vai atrás, quem sabe, de Cristo. Na igreja, se a igreja é formada de pequenos cristos, a igreja pode socorrer muitas pessoas. A igreja pode lhe ajudar nesse momento de dificuldade, né? Então, a Bíblia nos chama a agir. Jesus está dizendo nessa passagem, olha, eu vou cuidar das... Como eu cuido das aves, eu vou cuidar de vocês. Trabalhem sem esse temor. Trabalhem sem essa angústia com o dia de amanhã. Eu vou sustentar você. Eu vou cuidar de você. E Jesus ele vai continuar com esse argumento, mostrando como Deus nos ama, mostrando como Deus quer cuidar de nós. E agora ele vai dizer algo muito importante. A vida é finita nessa terra. E por conta da vida ser finita, não adianta tanta coisa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Aqui Jesus ele vai começar a argumentar e vai dizer, olha, não adianta você ficar tão preocupado. Não adianta você ficar tão angustiado. Não adianta você ficar tão preocupado se você vai viver ou se você vai morrer, porque eu sei o dia que isso vai acontecer. Não adianta nada do que você faça, você só vai no dia que eu permitir. Deus está mostrando todo o seu poder e toda a sua soberania. E isso é importante para a gente viver nesse mundo com isso, mas não para a gente viver como um guerreiro viking, como a gente viver como um guerreiro grego, que acreditava que tinha seu dia marcado e por conta disso ele vivia uma vida completamente de aventuras, de pôr sua vida em risco, de ir para a guerra a todo momento, porque ele sabia que só ia morrer no dia certo. Isso para alguns pode se tornar um fatalismo, mas a Bíblia vai deixar muito clara que a gente tem uma responsabilidade. Olha, você vai morrer no seu dia, mas mesmo assim trabalhe. No nosso caso de hoje, né? Aí eu sei o dia que eu vou morrer. Não sei o dia que eu vou morrer, Deus sabe. Mas não é por conta disso que eu vou sair na rua, vou para o hospital, vou quando ver alguém com Covid, vou lá abraçar. Não vou viver dessa forma, né? Desafiando a Deus. Deus me deu a responsabilidade de cuidar da minha vida, por isso eu vou usar máscara, por isso eu vou lavar minha mão, por isso eu vou limpar minhas compras, eu vou tomar certos cuidados. Mas tendo a certeza de que quem cuida de mim é Deus. Tendo a certeza de, por maior esforço que eu tenha, Deus é que sabe o dia que eu vou morrer. Esse vírus serviu para mostrar para várias pessoas que se achavam imortais, que se achavam que eram intocáveis, que achavam que todo o dinheiro, que toda a sua fortuna, que todo o trabalho que elas tinham poderia proteger elas. Um vírus mostrou que, na verdade,
Você pode estar extremamente saudável num dia, no outro você pode estar no hospital, entubado e vir a morrer. E Deus está dizendo isso para a gente: olha, não se preocupa com o dia da sua morte. Confie em mim, viva uma vida plena em mim. Como é melhor poder viver tendo essa certeza de que eu sou imortal até o dia que Deus queira. E isso dá para a gente uma certeza de que eu vou fazer minha parte, mas eu vivo tranquilo porque eu sei que Deus cuida de mim. Deus, mais uma vez, Ele está falando para essas pessoas e mostrando para elas que Ele ama, que Ele cuida. E o argumento dele continua. Se a gente for pensar nesse salmo, o salmista refletiu sobre dessa mesma maneira: mostre-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes os meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Essa realidade, saber da nossa fragilidade, às vezes nos ajuda a reconhecer que nós precisamos de Deus, a reconhecer que a gente precisa dele, que a gente precisa clamar a ele. Nós precisamos desse Deus que nos protege e que nos ama. E o argumento maior de Deus em toda essa passagem é esse: Deus nos ama. E ele vai deixar isso muito claro quando ele vai falar no final do texto: porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Nessa parte, Jesus ele continua com o seu argumento. Mais uma vez, do menor para o maior. Agora ele vai dizer: olha para o campo, olha essas flores. Elas não fazem nada e são lindas, são belas. Mais belas do que o rei mais importante da Bíblia, né? O rei que conseguiu ter um reino de paz, um reino próspero, Salomão na Bíblia. E Salomão, ele era rico e tinha todo tipo de pessoa fazendo roupa para ele, de todos os lugares do mundo. E Deus diz que nem ele, que tinha todo esse dinheiro, tinha toda essa oportunidade de ter roupas, se vestiu tão belo como essa planta. Mas aí ele continua argumentando, dizendo: olha, eu visto bem essa planta, que amanhã vocês mesmos recolhem e jogam no fogo. Vocês mesmos tiram porque elas são ervas daninhas. Vocês mesmos tiram e cortam elas como se elas fossem lixo. Se eu visto elas dessa forma, uma planta que só serve para ser jogada fora, quanto mais vocês, a quem eu amo, a quem eu cuido. E essa palavra que ele fala, homens de pequena fé, é muito importante porque ele não fala apenas aqui. Ele, em outra passagem, quando estava no meio de uma tempestade, dentro do barco com seus discípulos têm medo de morrer, têm medo do barco ser sucumbido por conta das ondas. Jesus acalma a tempestade e fala: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Por mais uma vez ele fala isso. Isso é extremamente importante para você pensar agora, porque você pode viver num mundo onde você não acredita em Deus. E existe um problema na nossa sociedade, porque várias pessoas acreditam que elas todas são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que filho de Deus é aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Que reconhece Jesus Cristo como aquele pessoa que morreu em seu lugar por conta do seu pecado, por conta do seu erro, para que ele tivesse nova vida. É a pessoa que entrega o seu coração, como vai dizer lá em João: todo aquele que crê no Filho de Deus, esse terá o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, Jesus está falando nessa passagem, em todo o Sermão do Monte, para uma pessoa que já reconheceu que é falha, para uma pessoa que já reconheceu que não consegue, que descumpre a palavra de Deus, para uma pessoa que reconhece que precisa de um Salvador e que entregou sua vida a Deus. Então Jesus está falando com você agora, que um dia chegou e disse: Senhor, me perdoa, eu cometo muitos erros e eu quero entregar minha vida a Ti. E você se tornou filho de Deus no momento em que você faz essa oração. Só que Jesus está falando para pessoas que receberam isso, que são chamadas de filhos de Deus, mas vivem com medo, achando que esse pai não ama. Que vivem ansiosas, achando que esse pai não cuida. Deus está falando com pessoas que acreditam que Jesus é o Salvador, mas se esqueceram e acham que Jesus não vai cuidar do pão, acham que Jesus não vai cuidar da sua veste. Ele está chegando para a gente dizendo: olha, e eu acho isso maravilhoso e muitas vezes a gente não reflete nisso. Deus, ele vivia no céu, num lugar todo poderoso,
Ele decidiu vir salvar pessoas que odiavam ele, que não cumpriam a sua palavra, que queriam que ele morresse. E Jesus morre no nosso lugar e oferece para a gente uma vida de forma gratuita. A gente tem que entregar a nossa vida a ele. E se a gente entrega a nossa vida a ele, ele já fez tudo isso. E a gente acha ainda que ele não vai dar o pão. A gente acha ainda que ele não vai dar o sustento. A gente acha ainda que ele não vai cuidar da gente. Que ele não vai nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Jesus, nesse argumento, ele está dizendo: eu amo vocês, homens de pequena fé. Acreditem nesse Deus maravilhoso, acreditem em mim. Eu amo vocês. Eu entreguei meu filho para morrer no lugar de vocês, para que vocês tivessem vida eterna. Será que eu não vou cuidar do pão? Será que eu não vou cuidar da roupa que você vai vestir? Será que eu não vou cuidar de você? Isso, gente, era para a gente ter no nosso coração. Era isso que a gente deve alimentar o nosso coração, ter a certeza desse amor de Deus. E o que é maravilhoso é que ele é gratuito. Você pode chegar e dizer: poxa, mas eu nunca li a Bíblia, poxa, mas eu vivo uma vida completamente errada, eu faço tudo errado, será que esse Deus me ama? Ele me ama ao ponto de entregar seu filho para morrer no seu lugar. E agora a única resposta que você pode dizer a ele é: perdão, Senhor, porque eu não faço, porque eu não cumpro, eu quero me tornar seu filho, eu quero viver para ti. E a partir desse momento, tenha certeza que Deus vai cuidar de você. Tenha certeza que ele vai cuidar do seu sustento, que ele vai cuidar da sua roupa, que ele vai cuidar de você. A gente que está passando por esse momento e que já acredita em Deus, a pergunta que eu acho que Jesus deixa no final serve para cada um de nós, que viveu nessa pandemia o medo do amanhã, o medo da falta de emprego, a angústia que não nos deixou dormir, a angústia que nos fez procurar remédios tarja preta para descansar. Ele pergunta para a gente: você acha que eu não lhe amo? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Você acha que eu vou deixar faltar comida na sua mesa? Você acha que eu vou deixar você sem roupa? E eu gosto porque Jesus ele vai terminar dessa forma: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, pois as pessoas que não acreditam em mim, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Jesus ele nos chama e nos convoca a aceitar o seu amor. Não de uma forma preguiçosa, a achar que Deus vai fazer um milagre e nos alimentar na nossa casa. Claro que ele pode fazer isso. Assim como ele chamou a nossa igreja para socorrer pessoas na cidade, né? Ser essa mão de Cristo, levar roupa para essas pessoas. Nós somos Cristo nesse mundo, nós somos os pequenos Cristos nessa terra, mas ele nos chama a buscar, ele nos chama a clamar, ele nos chama a pedir socorro mesmo. Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, me arranja o sustento, estou indo ali entregar esse currículo, estou indo ali vender esse produto, estou indo aqui fazer essa coisa, mas me ajuda, Senhor. Anda comigo. E ele fala para o nosso coração: não ande ansioso, não tenha medo. Se Deus ama ao pássaro, se Deus ama essa planta, quanto mais a gente, a quem ele chama de filho, a quem ele chama de que te derramou tanto amor, a quem que ele considera como um pinto, né? Que ele é como uma galinha que deita em cima e que protege. Se Deus nos ama dessa maneira, ele vai nos sustentar, ele vai cuidar da gente. Então, por isso, eu gostaria que você aplicasse no seu coração: ore, reclame, chore a Deus, clame ao Senhor: Senhor, estou preocupado, Senhor, não sei do dia de amanhã. Clame a Ele. Se você conhece alguma igreja que está passando por dificuldade, se você chegou até nós e está passando por alguma coisa, clame: pastor, pessoal da igreja, estou precisando de ajuda hoje. Nós não somos os intermediários de Deus, mas nós somos os pequenos Cristos nessa terra. A gente tem que cuidar uns dos outros. Então clame ao Senhor, clame a Deus, ore a Ele. Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de mostrar o seu coração a Deus. Derrame ao Senhor. Mas também confie em Deus e trabalhe. Isso é extremamente importante. A gente confia que Deus dá no sustento. A gente confia que Ele nos ama. Mas a gente faz a nossa parte.
Assim como as aves do céu voam todo dia atrás do alimento, assim a gente tem que fazer todo dia. Não com medo, ou angústia, ou preocupação, mas sabendo que Deus sabe o dia, Deus vai nos sustentar, que Ele vai cuidar de nós. E principalmente, aplique ao seu coração, aplique no seu dia a dia. Lembre, Deus me ama. Diga ao seu coração, Deus me ama. Ele me ama ao ponto que enviou seu próprio filho para morrer no meu lugar. Eu, uma pessoa que não amava, eu, uma pessoa que o odiava, eu, uma pessoa que queria que ele se afastasse de mim, eu que não acreditava na sua existência. Ele enviou seu filho para morrer no meu lugar e ressuscitar ao terceiro dia para que eu tivesse vida. Ele demonstrou esse tremendo amor. Será que ele não vai cuidar de mim? Será que ele não vai cuidar do meu sustento? Será que ele não vai cuidar do meu dia? Entenda isso. Aceite esse amor. Aceite esse carinho. Aceite esse cuidado. Lembre ao seu coração disso. Todos os dias. Se for preciso, olha para a natureza. Como a gente falou na semana passada. Como Deus cuida dela, Ele também pode cuidar da gente. Então, por isso, eu tenho hoje 3 perguntas para a sua reflexão. Como temos lidado com a ansiedade? Como você tem lidado nesse tempo com a ansiedade que está no seu coração, que está na sua mente, que não está deixando você dormir? Será que você está fugindo dela? Será que você está sentado em casa, sucumbindo? Será que você está sem dormir? Será que você está começando a utilizar remédios e apenas remédios? Não está buscando em outra forma? Ore a Deus, clame a Ele. Entrega teu coração a Ele. Entregue sua vida a Jesus, que sua vida vai ser muito melhor. Nós falamos hoje de outras formas de viver o mundo e seja muito mais sincero. É muito melhor saber que tem um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, do que viver nesse mundo onde as pessoas acreditam que existe só matéria, ou que as pessoas vivem num relacionamento de aceitar o sofrimento. Mas outra pergunta também, você tem confiado em Deus? Você tem realmente acreditado na palavra dele ou você tem vivido com pouca fé? Sem acreditar. Você acredita que Deus lhe salvou do inferno, lhe salvou de viver a eternidade sob a punição de Deus, mas Ele não vai lhe ajudar no seu dia a dia? E a última pergunta. O amor de Deus tem lhe dado esperança? Saber disso, saber que Deus lhe ama, saber que Deus mandou Cristo morrer em nosso lugar para nos dar vida eterna. Será que isso tem lhe dado esperança? Como tem andado o seu coração? Então, vamos orar, pedir para que Deus fale ao nosso coração, nos ajude nesse momento de incerteza, nos ajude nesse momento que a gente está longe, de um mundo estável, onde o trabalho é certo, nos ajude a confiar nele. Oremos ao Senhor, depois a gente impetra a bênção. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que fala ao nosso coração e o Senhor sabe o que a gente está passando aqui. O Senhor sabe cada situação das pessoas que estão vendo esse culto, se elas estão sem emprego, se elas tiveram seu salário reduzido, se elas estão com medo de perder o emprego daqui a alguns meses, daqui a alguns dias. Senhor, Tu sabe cada angústia que está passando aqui. Mas, Senhor, o Senhor também já demonstrou que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer por pessoas completamente erradas. Para que Ele ressuscitasse e que pudesse dar vida e vida eterna para essas pessoas. Pai, a gente sabe que o Senhor fez tudo isso por nós. E um dia nós entregamos nossa vida a Ti, dissemos, Senhor, cuida de mim, Senhor, eu aceito esse Teu amor, eu quero viver para Ti. Mas no dia a dia a gente esquece. Mas no dia a dia a gente esquece desse amor, desse cuidado, e a gente se preocupa, a gente fica aflito. Senhor, fala o nosso coração. Nos ajuda a trazer, como Jesus fez, a olhar para cima, a olhar ao nosso redor, ver Seu amor e cuidado com o mundo, e lembrar que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que está ouvindo hoje essa pregação. Cuida dela, restaura ela, abre para ela, Senhor, sustento, dá roupa para ela, Senhor, move, Senhor, abre portas. Senhor, vai até essas pessoas e mostra que o Senhor as ama, que o Senhor cuida delas. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina. Amém.
e agora abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, esse amor que nos sustenta e que nos consola a cada dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o poder e a consolação do Espírito Santo, que dá paz que excede todo entendimento, esteja hoje e para todo sempre sobre a sua igreja. Amém.